Oi, gente, para quem não me conhece, eu sou a Thaís, estou astróloga e terapeuta integrativa e nesse vídeo eu queria estar começando aqui com vocês compartilhando um trecho do livro Karmic Astrology, no qual ele fala sobre a missão dada por Deus a cada signo. Então, ler esse texto é um relembrete do que a gente precisa estar ativando, diariamente. Para quem me acompanha há mais tempo sabe que a gente possui todos os signos no nosso universo interno, no nosso mapa astral, e com o despertar da consciência, com a expansão de consciência, a gente vai realmente ativando e integrando cada uma dessas energias que fazem parte da gente, que muitas vezes pode estar afastada, negligenciada. É claro que alguns posicionamentos a gente tem uma facilidade maior com determinada energia, Por exemplo, quem tem um sol em peixes ou ascendente em peixes, que é a parte do trecho desse texto que eu vou estar compartilhando com vocês, pode ter uma tendência, de ter uma facilidade maior já de ter integrado essas energias dentro do campo. Porém, todavia, entretanto, todo mundo possui, todas essas energias. E de acordo com o nosso desenvolvimento pessoal, a gente vai se conectando, não se conectando, mas se relembrando do que a gente realmente é. E o texto, começa assim. É claro que eu não vou estar lendo ele todo, tá, gente? Eu vou estar realmente dando foco à parte da missão de peixes, que está correlacionado com o tema do vídeo de hoje. E ele começa assim, o texto. A missão dada por Deus a cada signo. Era manhã quando Deus parou diante de suas 12 crianças e em cada uma delas plantou a semente da vida humana. Uma por uma, elas se dirigiram a ele para receber o seu dom e conhecer a sua missão. Então Deus falou: peixes, venha cá. A ti, peixes, não foi à toa que te deixei por último, pois te dou a mais difícil de todas as tarefas. Peço-te que reúnas todas as tristezas dos homens e as tragas de volta para mim. Tuas lágrimas serão no fundo minhas lágrimas. A tristeza e o padecimento que terás de absorver são os efeitos das distorções impostas pelo homem à minha ideia. Mas cabe a ti levar até ele a compaixão para que possa tentar de novo. Será tua missão de amparar e encorajar a todos os teus irmãos, fazendo-os acreditar que eles são capazes e sempre podem tentar novamente. Por esta tarefa, eu te concedo o dom mais alto de todos. Tu serás o único dos meus 12 filhos que me compreenderás. Mas este dom do entendimento é só para ti, peixes, pois quando tentares difundi-los entre os homens, poucos te escutarão. E entre todos, Peixes foi o único que retornou ao seu lugar, sorrindo carinhosamente para cada um de seus 11 irmãos, sabendo que cada um deles agora tinha se tornado parte da vida dele. Naquele momento, ele já amava a cada um deles profundamente e agradeceu a Deus por tanta honra e uma missão tão difícil. Então Deus completou: cada um de vós é perfeito, mas não compreendereis isto até que vós 12 sejais um. Agora vão. E as 12 crianças foram embora para executarem suas tarefas da melhor maneira. Então, trazendo esse foco dessa missão, desse dom tão lindo da energia pisciana, que é a conexão espiritual, a compreensão do todo, de Deus, do universo, a forma que você quiser chamar, eu senti de compartilhar com vocês aqui 6 pontos para a gente estar realmente cultivando uma vida com mais fé, uma nossa conexão espiritual, sabe? Porque quem nunca questionou Deus? Quem nunca duvidou da sua fé? Quantos de nós sente aquele vazio que a gente tenta preencher de várias formas? Com compras, com Netflix, com bebida. Essa distorção da polaridade oposta de peixes, Que é realmente entrar no escapismo. A gente quer preencher algo que não tem como preencher com o mundo, com as coisas mundanas. Essa fome, essa sede, ela vem de alma. Entende? Então, até compartilhando o primeiro ponto aqui com vocês, colocar Deus, o Criador, em primeiro lugar. Existe uma ordem na vida. Se a gente estuda a constelação familiar também, a gente sabe que existe uma ordem. E às vezes a gente se esquece disso. Muitas vezes, com a vida, com a correria, com a rotina, a gente esquece de colocar Deus em primeiro lugar. E quando a gente não cultiva isso, essa atenção diária de colocar Deus em primeiro lugar, a nossa vida bloqueia.
Por que eu tô falando isso? Quem estuda constelação, por exemplo, sabe quando a gente ocupa um posicionamento no nosso núcleo familiar que não nos pertence, por exemplo, vira mãe do pai e da mãe, Você não está ocupando seu papel energético de filha ou filho desses pais, porque vem de uma família, de uma linhagem tão distorcida, com um emaranhado, que a vida trava. Você não sabe tomar a sua vida. Então, quando a gente não leva essa atenção de colocar Deus como a base da nossa vida também, o Criador, aquele que permitiu o sopro da vida de cada um de nós, a gente pode estar travando a nossa vida também, entende? Porque quem nunca muitas vezes só lembrou de Deus, de realmente parar para se conectar com a espiritualidade quando o bicho estava pegando, naquele contatinho emergencial. Aí se lembrou de Deus. Quem nunca? Isso só significa que a gente ainda está muito imaturo espiritualmente também. E eu me incluo nessa. Muitas vezes a gente é muito imaturo. Muito, porque a gente realmente coloca Deus só como aquele contatinho emergencial. E as coisas não são por aí. A gente realmente precisa cultivar diariamente esse relembrete de colocar Deus em seu devido lugar, em primeiro lugar. Porque é a ordem das coisas. Deus, eu, família, trabalho, o servir. Se a gente tira essa ordem das nossas vidas, a gente abre o espaço para o caos, entende? Então, se relembrar diariamente disso é muito importante, porque a gente traz essa ordem de volta. E trazendo essa ordem de volta, a gente consegue sustentar esses outros pontos que eu vou estar trazendo aqui para vocês, para a gente cultivar cada vez mais uma fé na vida de fato. Essa conexão com o divino, com a espiritualidade mais íntima também. Porque eu já entro nesse segundo ponto aqui com vocês. Como que eu quero ter uma relação com a minha espiritualidade, com Deus, se eu não cultivo um relacionamento diário? Como que você tem um relacionamento íntimo com um amigo? É cultivando diariamente, é tendo esse contato, esse cuidado. Você acha que você vai ter um relacionamento íntimo com alguém se você some, não manda nenhuma mensagem por 1 mês, 2 meses, 3 meses? Você não cria intimidade com ninguém desse jeito. Você fica superficial. Então, não adianta você querer colher uma conexão do nada. A gente precisa plantar. Lembra da lei da ação e reação? A gente precisa oferecer, dar primeiro para depois receber. A energia de troca. Isso se aplica também para nosso relacionamento com a espiritualidade. Então, como a gente quer ter mais fé na vida se a gente não tem esse cuidado diário com esse relacionamento tão sutil? Porque aquilo também, como eu falei para vocês, quando a gente não tem esse cuidado, a gente coloca Deus realmente só naquele momento de contatinho emergencial, quando o bicho tá pegando. E por isso a importância desse cuidado, desse relacionamento. Porque a gente abre espaço para realmente sentir essa conexão, esse amor divino. Porque muitas vezes a gente não consegue sentir isso porque a gente não coloca nem 1% da nossa energia nisso. A gente abandona essa área nas nossas vidas, E a gente coloca muitas coisas na frente disso, não honrando essa ordem, Que é o ponto que eu trouxe aqui primeiramente. A gente coloca tantas metas pessoais, profissionais e abandona. A gente não coloca nenhuma meta espiritual. E aí a gente fica vagando por aqui com esse vazio interno que não consegue entender. Porque o que a gente tem sede e fome, de fato, a gente não está alimentando. A gente não está criando nenhuma meta, a gente está aqui para se desenvolver. Antes de qualquer coisa, é o desenvolvimento espiritual, o autoconhecimento é isso também. A partir do momento que você começa a se autoconhecer, você percebe o que verdadeiramente importa para você. Do autoconhecimento para o alto. Dessa sua conexão com a sua verdade, com esse centelho divino que existe aí dentro de você. Entende? E quando você começa a criar esse relacionamento diário com Deus, você consegue perceber Ele nos detalhes. Porque quando a gente não consegue perceber Deus nos detalhes, a gente não consegue testemunhar milagres. A gente não consegue perceber Ele nisso também. Porque como eu não posso perceber Deus no nascimento, no amanhecer de um dia, no anoitecer, na minha respiração, nos meus órgãos trabalhando sem eu pensar, existe uma inteligência divina por trás de tudo isso. A gente vagando nesse universo, no planeta Terra. A gente não precisa pensar. Você consegue que a nossa mente humana limitada não consegue compreender isso?
Isso, né, quando a gente começa a estudar a filosofia do hermetismo também, a gente começa a compreender isso, porque nessa filosofia fala que a nossa mente limitada humana não consegue compreender Deus. A gente não consegue colocar Deus em uma palavra, a gente não consegue compreender porque a gente tem realmente um caminho a percorrer, uma expansão de consciência, a gente está evoluindo para isso. Só que a nossa alma já sabe, quando a gente se abre para tentar compreender, tem coisas que a gente acessa que a nossa mente racional não vai conseguir compreender, mas a alma já sabe. Isso é um processo, e é um processo de uma vida. Não vai chegar um momento que você vai realmente se sentir totalmente pronto, é o fim. Porque a gente está realmente voltando para casa, a gente está voltando para essa consciência maior. Todos nós. Então, essa é a nossa maior meta de vida. Se a gente não para pensar sobre isso, a gente vai criar uma vida vazia. A gente vai criar uma vida cada vez mais desconectada dessa nossa verdade. Entende? Então, por isso que a missão dada por Deus a peixes é tão difícil. Porque o nosso racional não vai conseguir compreender isso. E eu te digo mais, como que a gente vai compreender isso? Porque se o nosso inconsciente é por cerca de 95% da nossa mente, como a gente vai querer compreender isso? Entende? Precisa ter fé. E essa fé, ela é cultivada diariamente. Ninguém nasce com fé. Ela é realmente criada, desenvolvida aqui nessa experiência. Entende? Porque alguns de nós vai ter uma tendência de ter uma fé maior e outros não. Então, às vezes as pessoas querem criar fé, né, de algo maior, de algo invisível, mas não conseguem ter fé nelas mesmas, elas não conseguem ter comprometimento com elas mesmas. Como que ela vai ter fé, confiar em algo maior, em algo invisível, se elas não conseguem confiar nem nelas mesmas? Você entende que fé é algo para ser desenvolvido aqui? E isso é muito profundo. Quando a gente compreende isso, tudo muda. Porque a gente começa a sair dessa imaturidade espiritual. A gente começa a trazer responsabilidade. Então não sabe por onde começar para desenvolver esse caminho espiritual? Começa com você. Começa tendo esse comprometimento diariamente com você. Começa você criar essa relação de confiança consigo mesma. Colocou a meta de ir para academia todos os dias? Vai. 5 vezes na semana? Vai. Começa por aí. Entende? E mais do que isso, né, gente? Mais do que a gente realmente desenvolver essa confiança na gente, pra gente poder começar a desenvolver realmente a fé, essa conexão com o invisível, essa conexão do que a gente não consegue enxergar, mas sabe que existe, isso é fé. É você também pedir por fé nas suas orações. E a gente precisa entender também um outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, que a fé, ela é praticada nos desafios. Tem uma frase de Chico Xavier que é muito bonita. O Espírito se revela nos desafios. Porque é esse momento que a gente está realmente sendo testado. Porque quando está tudo bem, é muito fácil ter fé. Mas o nosso estado de consciência, ele se revela no desafio. Quando a gente está naquela tempestade, aí que a gente consegue realmente praticar a nossa fé. Então peça por fé no seu relacionamento diário que você vai estar cultivando, né? Que é um outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, de você realmente trazer isso para prática, práticas espirituais diárias, ter esse ritual diário de realmente parar, pausar, estar no silêncio absoluto, onde você sai da sua mente, do seu racional e se conecta, né? Porque Deus está na presença, essa consciência está na presença. Então, pede por fé, porque muitas vezes a gente pede por tanta coisa, e não pede por fé, né? E para fechar aqui com vocês, vocês realmente diariamente ter esse comprometimento de fazer essa conexão diária, ter esse momentinho espiritual de oração, de meditação, a forma que você quiser começar isso. Entende? Você tendo uma conversa honesta, porque ele sabe da sua verdade, seja sincero. Não precisa ter vergonha do que realmente sente. Quando a gente tá com aquela dúvida também, né? A gente tem aqueles questionamentos, como eu trouxe aqui pra vocês anteriormente. Se Deus existe, né? Foi abandonado e tudo mais. E a gente pede pra provar. Quem nunca foi criança e pediu pra Deus provar? Deus, se você existe, cai um raio aqui agora. Quem nunca, né? E é muito engraçado que também ele não precisa te provar nada. Isso é nosso ego. Entende? Então, nessa caminhada, nessa experiência, a partir do momento que a gente vai criando maturidade espiritual, a gente vai compreendendo isso também.
Porque Deus, o todo, não precisa realmente provar nada para ninguém. A gente espera muitas vezes, né, quando a gente cria essa polaridade oposta também, que fica tudo espiritual, a gente sai desse caminho do meio e a gente quer um circo com a espiritualidade. E não é assim, entende? Esse relacionamento diário, ele é sutil. Ele não precisa também ser levado para um extremo oposto, né? Da gente querer enxergar coisas que não nos cabe muitas vezes, que a gente não está preparado, né? Então, além dessas práticas espirituais também, tenho pessoas como referências também, né? Como Cristo, como Madre Teresa, como Buda. Tenho pessoas que realmente acessaram um estado de iluminação para você ser guiado por eles, entende? Então, eu acho que quando a gente tem esse ponto de referência também, a gente tem aquele norte. A gente sabe aonde a gente precisa chegar, entende? E também, antes de eu fechar esse vídeo, eu quero que vocês entendam que cada um tem uma forma de se conectar. Uns vão ser orando, outros vão ser com a conexão com a natureza, não importa. A questão é realmente você colocar isso em prática, diariamente, porque você sabe o que verdadeiramente importa para você. Então, compreender isso também é muito importante, porque a gente sai desse estado de julgamento, né? Desse estado que a gente julga o tempo todo. Cada um vai ter uma forma de se relacionar. E um insight também que eu quero trazer para vocês também, para quem quiser se autoconhecer, não sabe, não se entende, olha o seu mapa astral. Olha onde você tem peixes no seu mapa, em qual casa, onde você tem Netuno, porque essa é a chave para você ativar essa energia. É onde você tem mais facilidade de se conectar com algo maior. E é isso, gente. Eu espero de coração que esse vídeo possa ter sido um relembrete aqui para nós de realmente levar essa atenção para essa área da nossa vida tão importante, a base de tudo, que com as distrações do mundo a gente acaba se esquecendo, a gente acaba se tornando inconsciente. E então eu espero que a partir de hoje a gente crie esse comprometimento diário de nutrir o que verdadeiramente importa pra gente. Sabe? Para a gente parar de sentir esse vazio no peito, para a gente parar de querer preencher com algo que não vai saciar, porque o nosso espírito, a nossa alma tem sede e fome, entende? E é isso, gente. Muito obrigada pelo seu tempo. Deixa aqui nos comentários o maior insight que você teve com esse vídeo. E para quem não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. E é isso. Até a próxima!